Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo o embaixador M.K. Bhadrakumar, diplomata indiano por 3 décadas e também analista geopolítico que escreve para o Counterpunch. Então seja bem-vindo de volta. Obrigado. Obrigado, professor. Sabe, é um privilégio para mim. Obrigado. Então, como sabemos, a Índia sempre foi o principal e maior estado não alinhado durante toda a Guerra Fria. E também continuou essa tradição de evitar ser puxada para qualquer sistema de alianças ou blocos, qualquer coisa que pudesse minar sua posição independente. Por isso, algumas das coisas que aconteceram recentemente são bastante interessantes. Os Estados Unidos, ao que parece, tentaram pressionar a Índia, e alguns erros foram cometidos. Isso agora está se mostrando muito contraproducente, pois está tendo um grande efeito reverso. Depois de toda essa pressão e má condução do relacionamento com a Índia, agora ouvimos que o primeiro-ministro Modi irá a Pequim para se encontrar com Xi Jinping pela primeira vez em 7 anos, se não me engano. Então isso está se tornando um estudo de caso em erro de cálculo, intimidação, mas também possivelmente uma reorientação por parte da Índia. Por isso, pensei que talvez um bom ponto de partida seria o que você vê como tendo dado errado no relacionamento entre os Estados Unidos e a Índia. Você está absolutamente certo, professor, ao delinear a importância da situação. Sabe, erros de cálculo e a necessidade de correção de rumo, tudo isso descreve muito bem o cenário atual. A verdade é que a Índia não aceitou os anúncios ou a postura adotada pelos Estados Unidos para punir a Índia. Porque a questão é que a Índia não está convencida de que tenha cometido qualquer erro. E é uma violação da soberania indiana se os Estados Unidos agirem para punir a Índia. Portanto, a reação é bastante previsível. Mas igualmente previsível é o que você mencionou sobre a aversão da Índia a uma mentalidade de blocos, que tem sido uma característica consistente ao longo de sua existência como país independente. Mas além disso, a mentalidade de confronto é na verdade algo estranho ao ethos indiano, porque a tendência é quase sempre sintetizar, seguir em frente e encontrar pontos em comum. É para aí que as coisas caminham. Portanto, o futuro agora aponta para algumas correções de rumo muito interessantes e decisivas por parte da Índia, porque sinto que houve uma conscientização entre os formuladores de políticas de que erros foram cometidos. Ninguém menos que o ministro das Relações Exteriores admitiu publicamente que uma das lições aprendidas foi a falácia de depender fortemente de um único país em nossas relações exteriores, o que é uma admissão franca de certo fracasso. E vindo do nível do ministro das Relações Exteriores, isso deve ser levado muito a sério, pois é ele quem está trabalhando nisso. E há sinais suficientes para mostrar que esta visita do primeiro-ministro Modi à China para a reunião de cúpula da Organização de Cooperação de Xangai será aproveitada pela Índia. E é possível ver isso também sob essa perspectiva, porque a China é um participante muito importante, um ator muito relevante no que está se desenrolando aqui. E não estou tentando dizer que o que a Índia está iniciando é um resultado direto do tipo de impasse que desenvolvemos com os Estados Unidos. Na verdade, novamente, o ministro das Relações Exteriores, Sr. Jaishankar, mencionou que se fosse necessário fixar um ponto em que a aproximação com a China e a mudança na política em relação à China, mudanças que estavam por vir, estavam surgindo pela primeira vez. Isso foi em outubro, quando o Sr. Modi se encontrou com o presidente Xi Jinping à margem da cúpula do BRICS em Kazan. E mesmo antes disso, aqueles de nós que vivem aqui e acompanham de perto os desdobramentos na frente da política externa, já podiam perceber que uma mudança de atitude em relação à China estava se formando. E para falar francamente, uma das principais razões era, de fato, a forte influência da comunidade empresarial como agente desse processo.
convencida de que a Índia só teria a ganhar ao se abrir para a China. Isso foi muito antes da chegada de Trump à presidência, muito antes de sua doutrina de usar tarifas como arma e muito antes de seu ataque à Índia. Portanto, há uma certa continuidade aí. Devemos também ter isso em mente. Parece haver muitas coisas que estão, digamos, incomodando a Índia no momento. Se não me engano, os Estados Unidos, ou Trump, assumirem o crédito por intermediar esse cessar-fogo entre Índia e Paquistão não foi bem recebido. Você vê que as sanções secundárias contra a Índia por negociar com a Rússia também são uma grande preocupação, pois isso poderia estabelecer um precedente caso a Índia cedesse à pressão e a várias ameaças. Mas também, hoje, acho que é o primeiro dia em que as tarifas de 50% estão sendo impostas ou entrando em vigor. Em vez de recuar e reconsiderar a alienação da Índia, parece que os Estados Unidos estão redobrando a aposta, dizendo como é injusto que a Índia ainda faça comércio com a Rússia. Mas como isso está impactando as discussões dentro da Índia? Porque há um grupo ou sentimento fortemente pró-americano, vozes dentro da Índia. Como isso está sendo recebido no país? Imagino que, como você mencionou, parece ser um tratamento muito injusto, já que a Índia não vê que tenha feito algo errado. Veja, existem duas dimensões nisso. Uma é a opinião elitista, ou seja, setores da opinião elitista. Não acho que toda a opinião elitista na Índia seja pró-americana, muito pelo contrário. Você sabe, o lobby nacionalista é muito forte na Índia. Eles apoiam isso, apoiam a posição do governo e a forma como o governo está lidando com a situação. E então você sabe, há um governo democraticamente eleito. A principal consideração será como isso repercute no domínio público do país. E aí veja, o primeiro-ministro falou de forma muito enfática em termos do que se pode chamar de doutrina do nacionalismo econômico, que a Índia vê isso como uma violação de sua soberania. E isso é completamente inaceitável. Portanto, é um parâmetro que o governo estabeleceu e não vejo como ele possa recuar facilmente, pois ficaria vulnerável a muitas críticas no país por ter cedido à pressão americana. E para um governo que se apoia em sentimentos nacionalistas, isso será muito difícil. Dá para ver nos jornais, nos programas de televisão e tudo mais, como as pessoas comuns estão enxergando a situação. Então esse grupo, o lobby pró-americano, cuja existência não pode ser negada de forma alguma, assumiu um papel meio submisso. Eles também foram, alguns deles também foram, obrigados a expressar sentimentos críticos em relação aos Estados Unidos. Então é uma situação curiosa lá, porque esse é um país com pessoas profundamente patrióticas e nacionalistas, dado todo o histórico da luta pela liberdade da Índia, seu passado como colônia britânica e sua luta pela independência e tudo isso. Essas não são coisas que desapareceram. Elas estão muito presentes e vão continuar influenciando. Portanto, não acho que o lobby pró-americano possa fazer muito a respeito. E isso já está bastante evidente. Podemos discutir isso um pouco mais tarde, talvez. We can discuss this a little bit later, perhaps. But it's quite apparent already. Já está bastante claro que o ministro das Relações Exteriores, Sr. Jaishankar, que visitou Moscou e foi recebido pelo presidente Putin, o que é uma extraordinária quebra dos protocolos habituais do Kremlin, se manifestou de forma muito contundente sobre o que os Estados Unidos fizeram. Ele praticamente criticou diretamente o próprio presidente Trump. Isso é algo sem precedentes. Portanto, é possível perceber que, independentemente das opiniões elitistas, que poderiam preferir que a Índia tratasse essa questão com mais cautela, isso não está acontecendo. Pois a visita de Jaishankar a Moscou trouxe à tona certos modelos que indicam um novo pensamento, um pensamento radicalmente novo na política externa da Índia em relação à Rússia.
Mas quão significativo você acha que é o encontro agora? Ou a ida do Modi à China? Não apenas para as relações bilaterais, mas também como isso está sendo recebido dentro da Índia. Porque sempre houve algumas tensões entre, bem, não sempre, mas pelo menos desde os anos 1960, houve algumas tensões entre a China e a Índia. Existem preocupações em relação a esse encontro, ou como isso está sendo visto? Isso é visto como um possível apoio para um maior engajamento no BRICS. Quais são as maiores ramificações aqui? Well, I think to answer your Bem, acho que para responder ao seu último ponto sobre os BRICS, acredito que isso será inevitável, sabe? Porque mencionei isso. E está ainda mais evidente pelo que o Sr. Jai Shankar disse em Moscou ao se dirigir à imprensa junto com o Sr. Lavrov e também ao retornar a Delhi, onde ele voltou a tocar nesse assunto. Então, o ponto importante que Jai Shankar mencionou é, por implicação, um compromisso muito mais forte que a Índia estava disposta a assumir na situação antes de tudo isso acontecer, antes dessa ruptura, sobre o uso de moedas locais, que é, como você sabe, o cerne da questão nesse processo. E, portanto, o que estamos vendo é que Jai Shankar disse à imprensa, na presença de S. Lavrov, que os dois países devem acelerar um acordo de livre comércio entre a União Econômica Eurasiana e a Índia. The Eurasian Economic Union and India. Now, frankly, this is an area where Agora, francamente, essa é uma área em que a Índia estava relutante em avançar, sabe, por um medo natural de que isso fosse mal interpretado pelos americanos como uma política hostil em relação a Washington. Na verdade, a Índia supostamente atuava como um tipo de mecanismo de freio, até mesmo dentro dos BRICS, nesse aspecto. Agora, o que isso implica? Se houver um acordo de livre comércio se formando ali, então os dois países vão comercializar bens e serviços, incluindo serviços financeiros, fora da órbita do dólar americano. E a capacidade dos americanos até mesmo de monitorar o que está acontecendo no comércio entre Índia e Rússia vai diminuir drasticamente. E isso já aconteceu no caso da Rússia e da China, onde, claro, o volume de comércio está crescendo, é enorme, chegando a 245 bilhões de dólares. Mas Índia e Rússia também estão conversando sobre chegar perto de 100 bilhões de dólares em um futuro próximo, no futuro imediato. Então, se isso acontecer, já é possível ver que dentro do BRICS há algo em torno de 350 bilhões de dólares em comércio sendo realizado em moedas locais. Agora, pessoalmente, acredito que isso será uma mudança muito dramática. E o fato de o pedido ter vindo de Jai Shankar, em vez do lado russo, e o lado russo sempre adotou uma postura de compreensão em relação às compulsões indianas e nunca realmente forçou a barra, torna isso ainda mais significativo. Mas desta vez, a iniciativa e a insistência vieram do lado indiano. Então você pode imaginar o que isso implica, porque se uma zona de livre comércio se desenvolver entre a União Econômica Eurasiana e a Índia, então a forma de conduzir o comércio entre os dois lados, considerando as realidades das sanções ocidentais contra a Rússia, será em moedas locais, como você pode ver. E isso cria uma sinergia para que os BRICS avancem em linhas nas quais antes se pensava que a Índia era um obstáculo. Portanto, acredito que o que está acontecendo é de importância monumental e terá um impacto significativo na própria dinâmica dos BRICS. A segunda coisa que Jai Shankar mencionou foi uma crítica direta ao presidente Trump nesse assunto. Isso por si só já é algo realmente extraordinário. Os jornais observaram que ele enfrentou o presidente Trump de forma direta e também indireta, mas de maneira muito sutil, quase velada. E ficou bastante claro que a Índia está começando a mudar de posição. Portanto, considerando tudo isso, há uma mudança radical na situação. O cálculo está mudando, e a Índia está pensando na situação em termos de uma profunda redefinição de suas relações exteriores. As antigas hesitações e reticências em se identificar com o processo dos BRICS
além de certo ponto, não vão mais existir como existiam antes. Em um dos seus artigos, você aponta que o ministro das Relações Exteriores, Jaishankar, argumentou que Índia e China precisam, conjuntamente, manter a estabilidade da economia mundial. Do ponto de vista indiano, isso é considerado uma linguagem muito nova e diferente, porque isso não soa como a suspeita comum. Como você disse, parece ser uma mudança mais ampla. E também, como a posição da Índia se encaixa no que está acontecendo na região mais ampla. Porque também se vê que outros parceiros dos Estados Unidos, seja Coreia do Sul, Japão, muitos deles, parecem estar reconsiderando a parceria com os Estados Unidos. Não para ir contra os Estados Unidos, mas simplesmente para diversificar, evitar dependência excessiva e, mais ou menos, se organizar em torno da nova ideia de se ajustar a um século asiático, ou, bem, aprender a conviver com os vizinhos, o que significa viver em paz. O que pode ser difícil se a política externa for terceirizada para os Estados Unidos, ou se alguém se envolver ou se embrenhar nessas estruturas de política de blocos. Bloc politics structures. Veja, nesse aspecto, precisamos levar em consideração o peso da história. Então não se deve esperar uma aceleração muito dramática da normalização com a China. E também, em segundo lugar, e provavelmente mais importante, não estará nas mãos da Índia acelerar esse processo. Isso também depende da resposta da China. Até agora, pelo que percebo, a resposta da China tem sido boa, especialmente no nível do embaixador em Delhi. Ele falou sobre o bullying americano e sobre o apoio da China à Índia. Sabe, esses não são sentimentos que tenham sido expressos possivelmente nos últimos anos, nos últimos vários anos. Portanto, há indícios, e eu esperaria que, com a visita de Modi à China se aproximando e o encontro com o presidente Xi Jinping praticamente certo bilateralmente, acredito que mais declarações chinesas possam surgir nesse contexto. O que tenho observado é que os americanos estão se envolvendo em uma espécie de guerra paralela ali, sabe? Os porta-vozes do governo estão dando a entender que a China não está incentivando a Índia, incentivando entre aspas. Não está incentivando a Índia e está principalmente obcecada ou priorizando os próprios problemas da China com os Estados Unidos. E eles podem não ser contrários a aproveitar a situação entre Índia e Estados Unidos para extrair algum benefício disso. Encash some benefits out of it. I think this is a completely bogus argument because it completely. Acho que esse é um argumento completamente falso, porque rejeita totalmente a realidade de que a China é um país cuja política externa se baseia em princípios claros, e esses princípios não podem simplesmente ser ignorados. E o que a China está enfrentando, é preciso que haja uma compreensão chinesa de que o que ela enfrenta é uma versão do que a Índia enfrenta. É quase essencialmente a mesma coisa. Esse interesse comum, na verdade, provavelmente foi o motivo pelo qual o embaixador em Delhi não teria falado sozinho sobre um tema tão sensível. Então pode ser que haja mais por vir. E é natural que nos bastidores ou na preparação para uma reunião de cúpula importante como essa, nenhum dos lados vá mostrar suas cartas. Nenhum dos lados vai se pronunciar faltando apenas alguns dias para que esse evento aconteça. Isso vai tirar o brilho do próprio evento. Portanto, minha esperança é que haja uma expressão chinesa de apoio à Índia muito mais pronunciada, e isso definitivamente dará impulso. A visita de Wang Yi à Índia na semana passada foi uma indicação clara de que a China está ansiosa para avançar em uma direção de relacionamento abrangente com a Índia. Jaishankar foi receptivo à ideia, e a agência de Srinivasan disse que esse era um sentimento comum dos dois ministros das Relações Exteriores. Essas são declarações muito significativas a serem feitas, embora na Índia sejam implícitas. Então teremos que esperar para ver. Mas, pessoalmente, sinto que podemos esperar algo de grande relevância na posição chinesa sobre essa questão durante ou após a visita do primeiro-ministro Modi à China.
Prime Minister Modi to China? Well, it seems historic for this reason. Bem, Again, back in isso parece histórico por esse motivo. Novamente, em 1999, quando a OTAN se expandiu e 12 dias depois atacou a Iugoslávia, foi mais ou menos quando o sonho russo de ter um futuro europeu começou a morrer. Lembro que naquela época havia Primakov, que começou a articular a necessidade de um mundo multipolar, porque, bem, em um mundo unipolar simplesmente não havia espaço para a Rússia. Então, a principal ideia de Primakov naquela época era que era necessário uma parceria entre Rússia, Índia e China. No entanto, no final dos anos 90, o que eles perceberam foi que nem a China nem a Índia tinham as capacidades ou a disposição para formar tal parceria, simplesmente por causa da distribuição de poder. a partnership simply because of the distribution of power. All the economic power was concentrated in the United States. Todo o poder econômico estava concentrado nos Estados Unidos. Mas avançando 25 anos, o mundo está muito diferente. A China, claro, é imensamente poderosa. A Índia também está crescendo, e os russos também estão em uma posição mais forte. Então parece que essa possibilidade existe, esse formato trilateral desses três gigantes eurasianos. Mas, novamente, a principal fraqueza parece ser as tensões entre China e Índia. No centro disso, trata-se da diferença de poder entre China e Índia, ou é principalmente uma questão territorial? E para acrescentar outra pergunta, se for esse o caso, quais são as possibilidades reais de progresso nas disputas territoriais? Veja, professor, na minha opinião, a Índia perdeu a oportunidade nos anos 1990. E a sugestão de Primakov foi um incentivo muito sutil para que a Índia repensasse sua posição, porque também coincidiu com uma mudança radical na reaproximação entre a União Soviética e a China, que na verdade começou ainda na era soviética antes do fim da guerra e antes de 91, e da qual a Rússia estava bem ciente. E a China já estava respondendo à União Soviética. É isso que a cronologia da relação sino-soviética mostra. E agora, sabe, minha avaliação é que o cisma sino-soviético e a disputa de fronteira entre essas duas grandes potências era muito mais complexa do que a disputa de fronteira da Índia. Porque a disputa de fronteira da Índia é, na verdade, essencialmente como escrever em uma página em branco, que está vazia, sabe? E é preciso estar disposto a desenhar seus pontos de vista ali, com visão e sabedoria. Esse era o desafio, e a narrativa indiana não permitiu exatamente isso. Mas no caso da China, não é só isso. No caso da China e da União Soviética, ou da China e da Rússia, foi uma história muito difícil. E esse tipo de história difícil nunca existiu com a Índia. Porque a guerra de 1962 foi mais uma aberração, sabe, em séculos de interação entre as duas potências vizinhas. Claramente, a história mostra isso. Então, de certa forma, teria sido fácil. Mas o que aconteceu naquela época foi que a Índia estava em uma situação econômica muito séria. India was in very serious economic distress. It had to pawn its gold reserves in London. Teve que penhorar suas reservas de ouro em Londres e pegar dinheiro do FMI. O colapso da União Soviética teve um efeito deletério sobre o moral indiano naquela época. E não era possível, talvez, para ser justo com o regime em Delhi naquele momento, adotar uma atitude diferente de colocar a questão em banho-maria por enquanto, para tratar disso mais tarde. Mas de qualquer forma, a oportunidade foi perdida. E agora, com o benefício do retrospecto, como você mencionou corretamente, a relação russo-chinesa floresceu. Está praticamente à beira de uma verdadeira aliança, sabe, sem que nenhum dos lados a chame assim. É para isso que está caminhando. E o segundo ponto é este. A ascensão da China tomou um rumo muito dramático nos anos 1990. Sabe, naquela época era possível para a Índia, provavelmente, considerar um tipo de diálogo com a China como iguais, com respeito mútuo, com justiça e assim por diante, porque as duas economias não tinham esse tipo de diferença. Mas então, com cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, a China foi se distanciando da Índia em termos de crescimento e desenvolvimento.
Então agora você está lidando com uma situação em que, sabe, a China é o quê? Alguns dizem 6 vezes, outros dizem 8 vezes o tamanho da economia indiana. Então o equilíbrio se perdeu aí. Portanto, agora, aquela ideia anterior de que com sabedoria você poderia escrever coisas novas e claras em uma página em branco, isso não é o caso aqui, porque há um desequilíbrio na própria relação. Então, de certa forma, ficou mais complicado. So it is, in a way, it has become more complicated. Then there are other aspects to it. The way the trajectory of Depois, há outros aspectos nisso. A forma como a trajetória do relacionamento entre Índia e Estados Unidos se desenvolveu e os sussurros dos americanos. Tínhamos membros de think tanks e formuladores de políticas deles sussurrando no ouvido indiano que a Índia tinha um futuro promissor como contrapeso à China. Foi uma ideia que ganhou força porque era um pensamento muito sedutor para a Índia, para as elites indianas. Então, sabe, tudo isso complicou a situação. E veja, deixamos de lado as considerações sobre normalizar as relações com a China. No período atual, se olharmos para os últimos anos, os anos mais recentes, eles teriam sido particularmente difíceis e preocupantes para a China, dado o modo como a elite indiana, o governo e as políticas indianas se aproximaram da agenda americana. E o tempo todo, eles estavam abertos a aceitar que a Índia tivesse um relacionamento com uma potência tão importante como os Estados Unidos. Mas o fato é que sabemos que a oposição à nova rota da seda, há muitas coisas, você sabe, que estão em pauta agora. E essas coisas, até mesmo coisas como, deixe-me não entrar em aspectos negativos, especialmente quando há uma visita importante acontecendo em breve, nos próximos 2 ou 3 dias, mas surgiu uma percepção de que a Índia estava, você sabe, levando seus cavalos para o estábulo americano. Agora, isso é algo extremamente preocupante para a China. Então, desse ponto de vista, o que está acontecendo agora, aqui de repente, ao contrário do que os propagandistas americanos estão dizendo, de que a China é indiferente a isso e está inclinada a tirar proveito e explorar a situação, minha leitura é que não é assim que a China vai pensar. A China veria isso como uma grande oportunidade para um reinício das relações com a Índia. É assim que eu me sinto. Talvez seja em parte porque eu sempre defendi a normalização com a China como algo que seria muito vantajoso para o crescimento e desenvolvimento da Índia. E deveríamos trabalhar nisso com muito mais diligência, se necessário, até mesmo mantendo certa distância dos americanos em alguns aspectos, especialmente em questões de segurança regional relacionadas à China. Mas, você sabe, isso não aconteceu. Agora, no entanto, todas essas coisas estão no campo das possibilidades. Não quero dizer que a Índia vai sair do Quad, mas o Quad vai ser 2+, para todos os efeitos práticos no futuro próximo. E o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul estava em Delhi. Outros países também estão, obviamente, trocando informações com a Índia. E essa visita do primeiro-ministro à China é precedida por uma visita do Sr. Modi ao Japão, claramente para consultas sobre o Quad e questões semelhantes. E a Índia não anunciou nada em relação a uma cúpula do Quad. Essencialmente, as condições não são favoráveis para isso no momento. Mas, sendo esse o cenário, não acho que seja possível ou provável que Trump participe de uma reunião do Quad, que originalmente estava prevista por mês de setembro, quando ele viria à Ásia. Acho que é para a cúpula da APEC que ele virá à Ásia. Os jornais noticiaram dessa forma. Essas são as coisas, sabe, as movimentações que estão no ar. E vamos esperar para ver. Quando a Rússia olha para a Eurásia, porém, ela tende a ver a China como a principal força motriz, já que a China possui tanto a capacidade quanto a disposição para construir uma arquitetura econômica eurasiática alternativa, uma que não dependa excessivamente de tecnologias, indústrias, moeda, bancos ou corredores de transporte americanos. Mas, ao mesmo tempo, justamente porque a China é tão poderosa,
A Rússia também quer diversificar seus laços na região, para não acabar excessivamente dependente apenas da China, já que essa assimetria a colocaria numa posição vulnerável em termos de preservação de sua autonomia econômica. Mas eu gostaria de saber, novamente, como diplomata indiano, como você vê ou interpreta a abordagem mais ampla da Índia em relação à Eurásia? Porque, claro, resolver o impasse entre Índia e China é muito importante, mas isso tem ramificações muito mais amplas. Isso possibilita a busca de outros interesses e iniciativas em toda a Eurásia também. Bem, você sabe, já há sinais no ar que podem ser percebidos. Porque veja, a priorização do relacionamento com a Rússia é algo muito marcante no momento. E agora isso também abre portas. Não estamos olhando apenas porque a resposta da Rússia a isso será muito mais favorável do que a resposta da China. Estamos falando apenas do fluxo de petróleo da Rússia. Mas a Rússia é um verdadeiro tesouro de recursos, minerais e outros, onde a Índia tem uma possibilidade muito maior de integração. E eu acho que isso vai acontecer, tanto em termos de investimento indiano, quanto de investimento russo. E se um sistema de pagamentos puder ser estabelecido, acredito que pode haver um salto enorme no comércio bilateral. Portanto, a postura russa será muito significativa. Tenho a impressão de que, se olharmos para os últimos anos, o tipo de atenção que a Rússia está dando à Índia é absolutamente marcante. Esse tipo de atenção nunca foi dado à Índia após o colapso da União Soviética. Isso, obviamente, mostra que, no mais alto nível de liderança, há uma consciência intensa de que este país, que é a maior economia em crescimento do mundo, é um parceiro potencial com o qual a Rússia deve se envolver. Isso está bastante claro. Veja, é um país agrícola. E suponha, por exemplo, que estejam ocorrendo investimentos no setor de fertilizantes vindos da Rússia. Há um enorme potencial para isso. Em segundo lugar, os laços comerciais estão sendo forjados por meio do Corredor Internacional de Transporte via Irã. Sabe, é só isso? Estou falando de situações em que, você sabe, a Índia estava realmente suavizando sua postura recentemente. Mas agora a Índia tem uma necessidade imperativa de pressionar pela implementação rápida desses projetos. E a Rússia seria, eu imagino que a Rússia seria muito receptiva a isso, porque a Índia é um parceiro muito confortável para a Rússia. Não há grandes conflitos de interesse. E os russos sabem como operar no ambiente indiano e como conduzir seus projetos, como negociar com os indianos. E mais do que qualquer outra coisa, uma atitude de concessão mútua sempre caracterizou a mentalidade russa quando se trata da Índia. Eles nunca foram teimosos em insistir que a verdade deles era a única. Sempre estiveram dispostos a ajustar suas preocupações e assim por diante. Então é uma relação muito confortável. E se a Rússia continuar nessa linha, como o próprio Putin tem feito, Putin realmente não perde nenhuma oportunidade de enfatizar a grande importância que seu governo atribui às relações com a Índia. E mesmo completamente fora de contexto, ele insiste nesse assunto. E no sistema russo, a mensagem é transmitida para baixo. E você sabe, o Sr. Manturov é a pessoa que é o co-presidente, junto com o ministro das Relações Exteriores da Índia. O vice-primeiro-ministro Manturov é o co-presidente da Comissão Conjunta com a Índia. E qualquer pessoa que conheça a Rússia pessoalmente, de perto, saberia a importância de ser Manturov no sistema político russo. Ele é uma estrela em ascensão no firmamento russo, na política do Kremlin. O que isso mostra? Mostra novamente que está sendo dada muita atenção às questões relacionadas às relações com a Índia. Portanto, a postura da Rússia é muito importante, na minha opinião. E essa postura não deixa nada a desejar. Acho que a Rússia vai se sentir encorajada e vai acelerar alguns daqueles projetos nos quais estava hesitante por sentir que a Índia era morna no passado. Isso é uma coisa.
Depois, você sabe, os investimentos chineses na Índia, isso também vai acontecer em paralelo com o desenvolvimento dos laços da Rússia com a Índia. Acho que a China também vai se sentir confortável se o relacionamento com a Índia prosperar dessa forma. E o comércio bilateral está praticamente, você sabe, lado a lado. O comércio bilateral da Rússia com a Índia e o comércio bilateral da China com a Índia estão quase no mesmo nível, seguindo assim. Acho que a Índia também tem uma situação muito favorável lá. E todas essas são possibilidades que estão claramente presentes. Meu medo deixe-me introduzir esse pensamento aqui. Meu medo é que, em um futuro próximo, possa haver uma reavaliação nos Estados Unidos, porque tenho uma forte sensação de que eles perceberam que o Trump avançou. Você sabe, o tipo de textos e retórica lá foi um erro. Mas Trump é um homem muito orgulhoso, e não acho que ele vá recuar dessa posição tão facilmente. Então, de que forma e em que prazo isso vai acontecer? Só espero que a Índia não volte à história anterior de ser um quase aliado dos Estados Unidos. Não acho que isso vá acontecer. Mas sabe, essa também é uma possibilidade que preciso articular. Hoje, na verdade, ouvi um podcast do George Friedman, acho que você o conhece, e ele expôs uma tese basicamente sobre isso, que os americanos não estão muito empenhados em colocar a Índia contra a parede, e que não é um relacionamento ao qual os Estados Unidos atribuem tanta importância. Mas é uma espécie de estratégia para mostrar que eles poderiam prejudicar as relações com a Índia para causar um efeito salutar nas relações dos Estados Unidos com a China. Acho que é uma tese um tanto forçada. Mas ainda assim, o importante é que setores influentes da sociedade americana continuam manifestando essas opiniões. Dentro do Congresso também, há um grupo de pessoas inquietas com o que está acontecendo no relacionamento entre a Suez e Índia. Então isso também é algo que precisamos levar em consideração. Não podemos ignorar isso. We cannot be oblivious of it. But this must really go down in history as one of the Mas isso realmente deve entrar para a história como um dos grandes erros do lado americano, que os esforços para pressionar a Índia a romper laços econômicos com a Rússia estão levando a Índia a se aproximar da China. Quero dizer, parte disso deveria ter sido previsível, mas não sei como eles acabaram nessa situação. Novamente, uma enorme miscalculação. Você tem alguma palavra final antes de encerrarmos? Do you have any final words before we wrap up? No, I can put it all together Não. this way. Posso resumir tudo da seguinte forma. A mudança no cálculo vai funcionar bem para as relações da Índia com a Rússia e a China, porque há uma espécie de despertar sobre a trajetória desequilibrada da política externa que a Índia seguiu ao priorizar as relações com os Estados Unidos. Não só isso, não trouxe tantos dividendos quanto a Índia esperava, como na verdade teve uma influência negativa, levou à negligência de outras áreas prioritárias. Portanto, acredito que um relacionamento diversificado é algo que vai continuar. Essa é a minha impressão. E além disso, há uma completa quebra de confiança com o governo Trump. E isso não pode ser simplesmente varrido para debaixo do tapete. Não dá para, de um dia para o outro, dizer que tudo voltou ao normal com os Estados Unidos. Foi um despertar rude para a Índia. E isso também servirá de lição para a Índia, porque é um país com grande orgulho nacional. O fato é que sua imagem foi manchada e ela foi diminuída pela administração Trump, sem qualquer consideração pelo seu senso de respeito próprio e autoestima. Portanto, será muito difícil retomar as coisas assim de imediato. Essa é a minha impressão. Agora, o dia 31 provavelmente será o dia, faltam apenas 2 ou 3 dias, para o encontro entre Modi e Xi Jinping. Minha sensação é de que será uma visita inovadora de Modi e que alguns importantes processos de reflexão serão desencadeados por esse evento. Obrigado.
Ambassador, thank you so much. Embaixador, muito obrigado por ser tão generoso com seu tempo. I'll be working Estarei acompanhando de perto a chegada do primeiro-ministro Modi a Pequim. Mr. Modi. Mais uma vez, Yeah, obrigado. Beijing. So, yeah, thanks again. Thank you. Obrigado. Obrigado, professor.